A gente volta agora a falar sobre a queda do helicóptero em área de mata fechada, em Paraibuna, no Vale do Paraíba. A nossa repórter, a Suzana Busanello, segue com a gente, vem atualizar as informações e traz agora uma entrevista exclusiva. Vamos ouvir, Suzana, um bom dia novamente para você. Bom dia, Muriel, para você, a todos que estão nos acompanhando ao vivo. A partir de agora, exatamente, eu estou aqui no aeroporto Campo de Marte, então, onde estamos também na sede aqui da Polícia Civil. Eu estou aqui com o delegado Clemente Calvo e a gente vai falar um pouquinho como foram essas buscas, essas investigações ao longo de 12 dias, né? Lembrando que os corpos, eles foram localizados ontem, nesta sexta-feira, e foram retirados do helicóptero agora, pela manhã. Delegado, muito bom dia. Fala pra gente como ocorreram essas investigações, essas buscas e quais equipamentos vocês colocaram à disposição para essas buscas ao longo de todos esses dias. Bom dia. Bom dia, Suzana. Bom dia, Muriel. Desde o primeiro dia, o Serviço Aerotático da Polícia Civil esteve disponível, apoiando com 2 aeronaves do tipo Esquilo e o serviço de drones. Então, nas fases iniciais, onde a gente não tinha uma área delimitada, foi feita uma cobertura com as aeronaves, e tudo em coordenação com a aeronáutica e numa parceria, uma sinergia que foi fundamental com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que culminou com o êxito da localização da aeronave e, infelizmente, aí com os tripulantes em óbito. Mas os equipamentos que nós fizemos foram as aeronaves e o serviço de drone, que no momento foi necessário para complementar o trabalho, que não podia ser coberto com a aeronave. Exato. Muriel, com você aí no estúdio, gostaria de fazer alguma pergunta para o delegado? Sim, delegado, muito bom dia. Bom dia novamente para a Suzana. Delegado, gostaria de ouvir e entender um pouco sobre essa parceria que vocês fizeram, Polícia Civil, Polícia Militar e também a Força Aérea Brasileira. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre como que foi a atuação desses órgãos, principalmente, claro, no seu caso, da Polícia Civil, nesses 12 dias. Acabou se estendendo por mais tempo do que o esperado no fim das contas, mas pelo menos foi possível encontrar ontem, no caso, na última sexta-feira, o helicóptero e, infelizmente, também os corpos das 4 vítimas. Delegado? O tempo de busca, na verdade, eu acredito que foi até um tempo bastante otimizado, considerando as condições climáticas e as condições topográficas que a gente enfrentou. Lembrando que é uma área de serra, é uma área onde a gente tem copa de árvores que chega a dar 40 metros. E só para exemplificar, se eu tiver um veículo lá que estiver em solo, eu vou ter uma dificuldade enorme de visualizar através de um sobrevoo. Então, como a área era muito extensa, a gente foi fazendo um refino das buscas ao longo do tempo. Foram utilizados protocolos e procedimentos mundiais. Então, a sinergia entre os órgãos que trabalharam em conjunto, obviamente sempre a coordenação do SAR, da Força Aérea Brasileira, e o trabalho mais proximal foi feito com a Polícia Militar, que culminou numa reunião, num comitê que a gente fez, juntando as informações, uma reunião efetuada no Comando de Aviação da Polícia Militar. E a gente cruzou todas as informações e conseguiu chegar num cone de probabilidade maior onde estaria essa aeronave. E aí foi feito um voo específico, baixa altura, baixa velocidade, para possibilitar o avistamento, como de fato ocorreu. Então é importante salientar que esse voo técnico, que a gente chamou de ensaio técnico de delimitação de perímetro, ele foi feito só na véspera, porque não tinha condição climática favorável. Tanto é desfavorável que a gente teve uma queda de aeronave lá por conta do clima e que possivelmente causou a desorientação espacial do piloto. Então, só na quinta-feira que a gente conseguiu fazer o voo que a gente queria, que é para fazer essa orientação e delimitação da área por conta de nevoeiro baixo, voos, ventos descendentes, ascendentes, ou seja, muita nuvem e pouca visibilidade. Ou seja, delegado, além desse alto relevo montanhoso que é predominante nessa região e também o clima, né, que estava muito intenso quanto a chuvas, neblina ao longo desses dias e que dificultaram essas buscas, e também pela alta região, né? Nós temos a informação de mais de 5.000 quilômetros quadrados que foram mais ou menos essa área predominante para essas buscas. De que forma vocês identificam que é possível sanar isso para que possivelmente, em umas próximas investigações, esse prazo diminua, ou não tem como ter esse perímetro, essa dimensão de tempo com relação a essas buscas? Obviamente que essa dinâmica
quem pode dizer mais proximamente é aeronáutica, mas baseado no que a gente viu, se as aeronaves, ainda que de pequeno porte, tivessem algum tipo de localizador, facilitaria bastante. A grande dificuldade ali é que a gente tinha uma máquina inerte, imersa na floresta, que no primeiro momento as buscas elas também não descartaram as represas. A gente não podia descartar a possibilidade dessa aeronave estar numa represa, ter caído numa área de água. E a gente teve que fazer o sobrevoo para ver se não havia a imersão de algum objeto, sugerindo que a aeronave estava imersa ali. Então a gente teve que fazer primeiro uma varredura de espectro amplo, para depois ir fazendo um refino de acordo com as informações que iam chegando, acreditando em cada informação. A gente, inclusive relatos, testemunhos, a gente checou muita informação e nada podia ser desprezado, porque a gente trabalhou com a possibilidade de encontrar sobrevivente, com a possibilidade de vida, de resgate. Então a gente foi através de tudo e tiveram algumas coisas que foram distrativas para a operação. Mas a gente manteve o foco no georreferenciamento e num trabalho de inteligência, que foi esse último voo que foi feito e que foi a reunião final que culminou com o avistamento pela Polícia Militar. Certo, Muriel. Delegado, eu gostaria de ouvir mais sobre esses desafios que o senhor estava relatando agora há pouco, que vocês enfrentaram nesses 12 dias, além, claro, das condições do tempo, desse cenário muito adverso, até inclusive da vegetação, que era de difícil acesso, difícil até visualização. Gostaria de ouvir um pouco sobre esses desafios que vocês enfrentaram. Existe até uma dificuldade com relação ao helicóptero, a cor do helicóptero ser cinza, uma cor que acabou se misturando com o cenário da mata. Gostaria que o senhor explicasse para a gente um pouco sobre o que vocês enfrentaram nesses 12 dias. A sua observação é perfeita. A cor, infelizmente, dificultou, porque nós tínhamos uma aeronave grafite, uma aeronave cinza escuro, a vegetação tampa, a iluminação que chega lá embaixo. Mesmo hoje, de cima, a gente olhando a imagem, é difícil de avistar os escombros, a aeronave caída. Então, isso foi um fator que dificulta o contraste, né? Imagina, uma bolinha de tênis preta num canavial. Realmente vai ficar bastante difícil por causa da altura das copas e por isso que a gente trabalhou com drone. Em determinado momento, a gente utilizou um filtro termal e a gente colocou um setup para que detectasse a temperatura corporal. Colocou entre 36 e 37 graus para tentar localizar esse rastreamento térmico, esse rastro térmico dos sobreviventes. Essa tentativa foi infrutífera, agora a gente sabe por quê. Porque realmente eles foram a óbito, a gente estima que muito proximamente da queda, se não instantaneamente, o ML que vai delimitar isso. Então essa leitura não foi possível porque houve equalização da temperatura das vítimas aí com o ambiente. E, por curiosidade, o local, que é um local elevado, onde a aeronave foi encontrada, é um local que permaneceu ao longo da semana passada praticamente com a visão obstruída o tempo todo. Então pode até ter havido um sobrevoo, mas como a gente tinha um nevoeiro de superfície que encobria exatamente esse pico, essa visualização que já era difícil ficou impossível. No nosso comitê, na última reunião, quando a gente conseguiu delimitar esse cone, e a extensão sempre foi um grande desafio, a gente costumou usar a máxima e falar: o que era impossível, agora é somente difícil. Vamos achar essa aeronave. E assim foi feito. Assim a gente obteve esse sucesso, pelo menos de encontrar a aeronave e trazer um pouco de tranquilidade aí para os familiares, porque acho que a dúvida é pior que qualquer coisa, né? Aquela incerteza se meu familiar está vivo, se ele está passando fome, se ele está sofrendo, e pelo menos agora eles têm essa condição de realizar e de viver, infelizmente, esse luto. Exatamente, é uma notícia muito triste, né? Obviamente, ao longo desses dias, desesperadora. A gente também esperava por uma notícia positiva. Infelizmente, foram as 4 pessoas encontradas sem vidas. E aí nós temos essa informação, então, que eles foram retirados nesta manhã. Só para finalizarmos aqui e trazer essa informação mais correta, esse translado está sendo via terrestre, correto? Será levado até São José dos Campos ou ainda não tem uma informação confirmada de local onde será levado? Como isso está sendo cuidado pela Polícia Territorial, porque a partir da Divisão de Operações Especiais, através do Serviço Aerotático da Polícia Civil, atuou nas buscas. Toda essa parte de investigação, de exame de corpo de delito, perícia do local, é feita pelo DEINTER-1, que é um departamento de polícia territorial, que vai tomar todas essas providências de polícia judiciária e ver se os fatos tiveram algum contorno de relevância jurídico-penal, porque a investigação do acidente é da aeronáutica. Perfeito. Conversamos então com o delegado Clemente Calvo. Essas são as informações atualizadas que nós temos. Muriel, volto com você.
Suzana, eu posso aproveitar e fazer uma última pergunta para o delegado, ainda sobre essa investigação, ainda muito preliminar sobre o cenário. Obrigada, viu, delegado, e obrigada, Suzana. O que a gente conseguiu, pelo menos que vocês conseguiram ver nesse primeiro momento, o que vocês conseguiram identificar nesse primeiro momento da investigação a partir da imagem que vocês viram, do que vocês conseguiram identificar lá dos destroços da aeronave? Porque a gente teve acesso a algumas imagens. O que a gente conseguia ver nessas imagens? A gente conseguia ver árvores cortadas, aparentemente uma queda com um grande ângulo no meio da floresta, mas claro que isso a investigação ainda vai dizer, mas o que vocês conseguiram identificar a partir disso? Porque o que a gente via nas fotos, pelo menos, nas imagens que chegavam até a gente ao vivo aqui na CNN Brasil, que a gente transmitiu, era que os destroços pareciam estar todos no mesmo lugar. O que vocês conseguiram entender, pelo menos até agora? Pode ser só uma informação preliminar mesmo, mas nesse primeiro momento, delegado? É só importante pontuar que essa dinâmica do acidente aéreo é de competência da aeronáutica. Então, toda essa dinâmica de como aconteceu vai ser da aeronáutica. A Polícia Civil, através da Polícia Judiciária, vai averiguar o que houver de contornos de aspecto de interesse jurídico penal. Contudo, nesse momento de caráter meramente especulativo, a gente pode trabalhar com algumas hipóteses, que ele estava em pane seca, ou que ele fez a alta rotação, ou talvez o mais provável, porque o vídeo mostra que ele estava no jargão aeronáutico guardado, ou seja, que ele estava sem visibilidade nenhuma numa aeronave que é voo visual, VFR. Então pode ter havido uma desorientação espacial e ele pode ter colidido, pode ter ocorrido uma queda, como pode ter sido uma pane seca. Então, realmente tudo é muito prematuro e especulativo nesse momento. Mas acho que talvez essas sejam as principais vertentes para a investigação de competência da aeronáutica que vai ser levada a cabo, já está sendo levada a cabo. O CENIPA já esteve no local e as providências já estão sendo tomadas. Certo, delegado, muito obrigada pela tua presença aqui na CNN Brasil. E a gente tem, então, essas informações atualizadas até o momento. Então, esses 4 corpos foram localizados. Então, nesta sexta-feira, foram retirados do helicóptero. Para quem está nos acompanhando a partir de agora, o helicóptero que estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro. Foram 12 dias, então, de buscas aí por essa região, então, no interior de São Paulo, onde é um alto relevo, né? Como o delegado destacou aí, um difícil acesso. Tanto que foram usados drones, helicópteros, foi também por via terrestre. Agora esse translado dos corpos está sendo feito via terrestre justamente pelo mau tempo, que foi um dos principais danos aí com relação a essas buscas, né, Muri? O que mais prejudicou e intensificou esses dias foi o mau tempo, o alto relevo montanhoso dessa região, então, que prejudicou tudo isso, mas foi um trabalho incansável da Polícia Civil, Polícia Militar e também da Força Aérea Brasileira, intensivando aí esses dias aí que com certeza foram dias muito caóticos também, muito apreensivos, esperando por uma notícia positiva, mas infelizmente essas 4 pessoas foram encontradas sem vidas. Eu sigo por aqui acompanhando e mais informações a gente traz ao vivo. Muri, volto com você no estúdio. Perfeito, Suzana, muito obrigada, viu, pelas informações. Delegado, obrigada pela disponibilidade, parabéns pelo trabalho de vocês aí nesses últimos 12 dias.